Pois bem, gente, esta é a videorevista número 26 e nós estamos aqui com uma reportagem inédita com o prefeito Carlos Braga, que foi cassado e concedeu gentilmente a gentileza de nos dar essa entrevista. Há muito tempo que nós estamos tentando essa entrevista com Carlos Braga e por motivos alheios à nossa vontade e mesmo à vontade do prefeito, essa entrevista não pôde ser feita. E nós, como um veículo de comunicação, nós temos a obrigação, é o nosso papel, levar até os nossos telespectadores um pouco da opinião de Carlos Braga sobre esse episódio, uma vez que nós fizemos um vídeo sobre a cassação de Carlos Braga, onde demos ampla cobertura ao processo de cassação e, na oportunidade, não tivemos condições de gravar uma entrevista com o prefeito Carlos Braga. Agora estamos aqui com ele nos nossos estúdios e vocês vão poder conhecer um pouco da versão, da opinião e do pensamento do prefeito cassado, Carlos Braga, o primeiro prefeito cassado em quase 300 anos de história da cidade de São João del Rei. Prefeito Carlos Braga, vou te chamar de prefeito porque ainda o processo não terminou, quer dizer, existe alguns trâmites ainda na justiça e um prefeito cassado, mas vamos ficar só no prefeito que é mais sutil, certo? Carlos Braga, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua presença aqui e ter nos concedido essa entrevista. Para mim é muito importante, meu caro repórter João Paulo, estar aqui com você, entrevista exclusiva para aqueles que se interessam pelo assunto que foi palpitante nos últimos anos em São João del Rei. Então eu tenho aqui a alegria de estar com você, por ser você uma pessoa séria, uma pessoa imparcial, para me fazer as perguntas. Eu estou disposto a responder todas as perguntas que me fizer, porque eu sei que são perguntas que vão esclarecer a grande parte do público são-joanense e os motivos da minha cassação. Certo. Carlos Braga, primeiro nós vamos falar sobre o processo eletivo, da sua eleição. Eu acredito que a partir daí já tenha começado alguns problemas na sua carreira política dentro desse mandato, certo? Você, quando era vice-prefeito do Nivaldo Andrade, que você estava em campanha, já lançando seu nome para prefeito, você não teve aceitação do Nivaldo como seu candidato. Você teve uma dificuldade de casar a sua candidatura com os interesses da administração da época, você como vice-prefeito. Por que você não teve o aceite, quer dizer, o aval 100% do prefeito quando você era o vice-prefeito? Então vamos voltar, caro repórter, há um tempo atrás, quando eu me candidatei a deputado estadual e, logicamente, pelo que deveria ser, eu era do partido do prefeito. Então, logicamente, o prefeito deveria me apoiar para deputado estadual. O prefeito era? Nivaldo Andrade. E eu era o vice do prefeito Nivaldo Andrade. Logicamente, pelo que a gente entende, ele deveria estar me apoiando com todas as forças para deputado estadual, já que eu era do partido dele, Então, já que eu era do partido dele, era vice dele, logicamente, então ele deveria me apoiar para deputado estadual. Não fui apoiado e tive aí quase 16 mil votos pela população que me apoiou e sabe da minha maneira de tratar todas as pessoas, principalmente esse povo mais carente, que eu sempre dei uma atenção especial. Então, logo depois disso... Nessa época você chegou a ficar na frente de um ex-deputado? Não, nessa época, agora em 94, essa foi a eleição 94. A eleição para deputado. Para deputado 94, porque eu participei também de 90, em 90 eu tive até à frente de um que era deputado na época e médico da região, hoje ginecologista, e eu tive mais votos do que ele aqui em 90. E depois, em 94, eu tive quase 16 mil votos, sem apoio do ex-prefeito Nivaldo e com apoio de um outro candidato a deputado federal que estava, na época, conseguindo alguns recursos para que eu pudesse levar meu nome até o povão. Pois é, você como vice-prefeito, quer dizer, se você estava na chapa do prefeito Nivaldo, que foi eleito com a sua participação de vice, por que você não teve o apoio do Nivaldo na sua candidatura e ele preferiu o Celinho? Olha bem, a obrigação dele, já que eu era do mesmo partido, era que fizesse junto à convenção um trabalho para que eu fosse o candidato a prefeito, já que ele alega ter compromissos anteriores com Netinho Bacarini, que era o candidato a deputado estadual na época. Infelizmente, na época, ele também apoiou um candidato de outro partido.
Dessa vez agora, ele já disse diferente. Ele estava apoiando um candidato, seria o do partido. E eu descobri antes e fiz uma prévia antes, né? Parece que Deus me deu uma intuição para fazer uma prévia. E nessa prévia, depois de eu ter tido uma votação expressiva, com a população já sabendo que eu seria o vitorioso nas eleições para prefeito, nessa prévia, dentro do partido, eu tive um voto a mais só do candidato da época, que era Selim Bucheville, que era apoiado então pelo prefeito. Então o prefeito ele falou o seguinte: por que não posso te apoiar? Porque eu estou apoiando o candidato do meu partido, tem que ser do meu partido, se você estiver lá. Mas eu vi que lá eu não seria candidato, então eu tive que sair de lá para ir para outro partido, porque lá eu não estaria ganhando na convenção, porque a gente sabe que naquela época eu não ganharia. Isso foi há quanto tempo antes das eleições? Isso aí deve ter sido aí uns 6 meses ou 7 meses antes das eleições. Nesse intervalo você ficou então sem partido? Não, aí eu fiquei sem, eu saí do partido. Qual que era o partido? Na época o PPB, né? PPB, é. Uhum. Então saí do partido porque não via, inclusive o próprio Selim me chamou, me perguntou se eu queria ser o vice dele e formar a chapa com ele. Mas como a nossa pesquisa, 6, 7 meses antes da eleição, me dava uma condição de quase 60% da intenção de voto, eu não poderia aceitar essa proposta do Selim, embora não tenha nada contra ele, a pessoa que até hoje, né, convive comigo, conversa comigo em todos os lugares, mas eu acho o seguinte: assim como o governador me procurou e o deputado Aécio na casa dele, me pediram para mim largar a candidatura a prefeito, para não me candidatar e para ter um cargo no Estado, onde seria convocado para fazer um trabalho magnífico no Estado de Minas Gerais. Eu disse simplesmente ao governador: Eduardo, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, o povo que quer me apoiar, eles vão me apedrejar na rua, porque o povo me quer para prefeito. Eu senti isso, que o povo na rua todo me chamava de prefeito já, e o povão já estava querendo me dar essa condição de ser o futuro prefeito de São João del Rei. Você teve facilidade de conseguir um partido para você se filiar, ou foi difícil você conseguir um partido, já que você não teria acesso à candidatura nesse partido do PPB? Como eu era, no momento, assim, o nome de maior expressão, então vários partidos me convidaram para ser candidato a prefeito, inclusive o PFL, aonde eu me filiei e fui candidato pelo PFL a prefeito de São João del Rei, onde tive uma vitória esmagadora, sem recursos e praticamente assim, no estado de dificuldade imensa. Inclusive o mantimento que eu tinha na minha casa, eu não tinha mantimento, vinha da minha sogra de Belo Horizonte. E como foi a colocação do seu vice-candidato que ia fechar na chapa com você? Porque você fechou com o Fernando Félix Vera Cruz, que claro, hoje está assumindo o cargo interino. Na ocasião, o PFL tinha outros nomes, tinha outras intenções? Como é que foi esse processo? Tinha. Meu caro repórter, o PFL, ele tinha o nome do Dr. Raimundo Araújo, um nome sério, pessoa, né, que tem um conceito muito grande dentro de São João del Rei, uma pessoa muito séria, por sinal, mas o pessoal todo procurava ver em pesquisas que faziam em São João del Rei um vice mais popular, que tivesse também mais ou menos identificado com aquilo que eu sou, a pessoa simples, do povão. Então, nós brigamos muito no PFL, lutamos demais, inclusive na época o presidente era o José Caputo, uma pessoa muito séria, e ele já tinha mais um compromisso com o Dr. Raimundo. Na época, então, depois de várias conversações, inclusive vários eram os candidatos a vice, que todo mundo queria ser meu vice, na época eu sabia da minha condição de me eleger prefeito. Gilson Vale foi um deles, e muitos outros que também almejavam a condição de vice-prefeito, já a minha boa condição de se eleger. Jorge Ranas chegou a ter... O Jorge Ranas, na época, o José Gide Carvalho procurou o Jorge Ranas para que ele fosse meu vice, mas a população se retraiu contra o nome de Jorge Ranas e não quis. Eu, sinceramente, nada tenho contra o Jorge Ranas, sempre o considerei, sempre o respeitei, como respeito qualquer adversário, mas a população ela não aceitava mais o nome do Fernando Vera Cruz para ser meu vice. Lutamos demais, eu, minha esposa, na época José Norberto, que estava também conosco ajudando a escolher o vice, e dentro do partido tivemos várias reuniões com dificuldade que nós conseguimos, inclusive eu tive até um estresse, um cansaço imenso nessa condução do processo para que o Fernando Vera Cruz fosse o meu vice-prefeito, porque eles não queriam de maneira nenhuma que o Fernando Vera Cruz fosse meu vice-prefeito. Certo. Então, já no começo da sua campanha, houve atritos com o PFL, certo? E quando você ganhou as eleições, que, logicamente, com a sigla do PFL,
você teve dificuldades na composição do seu governo, nos seus cargos de confiança? Como é que foi esse processo? O PFL reclamou que não teve aquilo que lhe era de direito, os cargos que ele havia almejado. O meu caro repórter João Paulo, é o seguinte, o prefeito, ele nomeia, o cargo é de confiança do prefeito, não é cargo de confiança do partido. Se o prefeito escolhe uma equipe, essa equipe é aquela equipe que ele escolheu, ele tem direito pleno de escolher quem ele quiser. E como eu sou um homem de compromisso, como eu, na época, me criticaram por estar escolhendo Flávio Cortellini de Albuquerque, que era o médico da saúde que foi cassado em Ritápolis, mas como eu tinha um compromisso com ele, moral, que ele seria o secretário de saúde, por ele ter também ajudado tanto a população carente, quantas consultas, quantas ultrassons ele deu, e ele e outras pessoas, como o próprio Fernando Veracruz, eu fiz o máximo para o Fernando Veracruz, dando um cargo que é um cargo tão cobiçado que é o da MAI. Isso nenhum prefeito fez. Por que eu fiz isso? Foi um compromisso que eu fiz antes das eleições. Pessoas que me ajudaram, como vários secretários de cargos de confiança, foram aqueles que mais me ajudaram. Partido Verde foi o que mais trabalhou nas minhas eleições, sem dúvida nenhuma. Foi aqueles que fizeram até rateio para pagar as despesas de campanha, porque nós, de fato, estávamos com poucos recursos para ganharmos a eleição. Você quer dizer que com isso o PFL não teve muita participação no processo de campanha? O processo de campanha, o PFL, ele não, inclusive, poucos, por exemplo, foram nos meus comícios, o presidente do PFL sempre estava nos meus comícios, mas os outros do PFL, muitos até candidatos a vereador, falavam, não preciso ir no seu comício, não iam nos meus comícios, então muitos não participaram. Assim, pelo menos na parte financeira, o que eu tive apoio foi de um deputado que na época me apoiou. Os recursos que ele mandou foram pequenos, mas a minha popularidade era grande e nós conseguimos com dificuldade, vencemos todas as batalhas até o dia da eleição. Agora, quem que fez mesmo um papel preponderante nessa minha campanha foi o Partido Verde, pessoas simples, humildes, e todos os compromissos que eu assumi, eu cumpri, porque eu não sou um homem de duas palavras, cumpri com todos aqueles que me ajudaram a vencer as eleições. O empresário, o Roberto Williams de Carvalho, que trabalhou no processo da campanha do PFL, após a sua candidatura, ele entrou com um processo contra o partido de não receber, contra o senhor também, de não receber. Quer dizer, o PFL não conseguiu fechar essa questão financeira com o empresário. O que aconteceu? Olha bem, eu até fui para o Tribunal do Trabalho, né? Porque ele moveu uma ação contra a minha pessoa, contra o PFL, e nesse dia fomos lá, ele queria uma indenização de R$30 mil, e tem que ficar bem claro que a legislação eleitoral ela é muito firme nisso aí. Quem paga as despesas do candidato não é o candidato, é o partido. E como eu não podia pagar, porque de qualquer maneira não teria recursos para fazer uma campanha dessa, então foi o partido que pagou as despesas ao empresário Roberto Williams de Carvalho. Ele reclama até hoje que não recebeu devidamente. Agora isso ficou a cargo de José Egídio de Carvalho. Se o José Egídio de Carvalho não pagou, isso aí para mim não interessa, porque isso aí estava nas mãos dele e, aliás, ele nem era do PFL, porque ele tem um cargo de juiz classista, ele não podia nem fazer, nem podia participar disso. Mas, pelo que falaram, foi ele, inclusive lá dentro da audiência, foi falado que ele que estava pagando as pessoas. Agora, se o PFL pagou ou não, eu tenho certeza que o presidente muito sério, José Caputo, na época, ele estava autorizando e estava falando comigo que estavam pagando aquilo que era devido ao empresário. Agora, da minha parte, eu solicitava simplesmente gasolina, nunca autorizei nada nos documentos que eu fiz como candidato, não autorizei nada. O Roberto, por exemplo, ele ganhou a concorrência para fazer o carnaval no seu primeiro mandato, né? De fato, foi. O ano de carnaval, inclusive, foi um ano que conseguimos colocar 8 escolas de samba na rua. Graças a Deus e ao apoio do povo, né? Essa questão financeira da administração sua com o William de Carvalho na questão do carnaval, e ele foi remunerado, foi pago direitinho, isso não deu problema? Não, porque aconteceu até um impasse na época de licitação, eu mesmo, eu anulei a licitação porque ela não deixava colocar, por exemplo, o Canindé. Eu acho que a licitação é livre concorrência, todo mundo deve concorrer de igual para igual, e então anulei e depois fizemos outra, e nessa outra o Roberto Williams de Carvalho de fato ganhou a concorrência legalmente, temos os documentos para comprovar isso. Ele ganhou aquilo que lhe era devido, então ele não reclama disso, tanto é que ele não reclama disso. O carnaval foi feito, a Secretaria de Turismo na época também deu um impulso muito grande com a imprensa de fora, divulgou em São João del Rei na mídia, e o carnaval foi um dos melhores.
que nós fizemos, embora eu tenha entrado em janeiro e logo em fevereiro, com dificuldades que o prefeito anterior e os outros prefeitos deixaram a prefeitura sem dinheiro, mas eu cumpri com os compromissos de campanha, embora sendo evangélico, embora o pessoal não acreditava que eu fizesse isso nem a Semana Santa, e eu dei todo o apoio. Estão aí as autoridades eclesiásticas para saber que nós apoiamos a Semana Santa, e sabemos também as escolas de samba, todas sabem que eu dei todo o apoio ao carnaval e ele recebeu a sua parte. Carlos Braga, uma coisa que ficou marcante no seu pouco tempo de administração foi a influência da sua esposa, que é o que a grande maioria dos vereadores alegaram, inclusive do próprio pessoal do PFL, que às vezes chegava a você, fazia algumas questões, você fechava questões com ele, depois ia para casa, conversava com uma esposa e no dia seguinte chegava lá, parece que as coisas já tinham mudado pela influência da esposa. Como é essa questão? Como você vê essa questão? Como você vê eles acharem que a sua esposa teve uma influência muito grande no seu processo e que isso pode ter te prejudicado? Eles se enganaram muito com isso, e isso aí pode ser provado a qualquer momento, porque muitos saíram, inclusive o tenente Edgar Pereira, ele falou que a minha esposa estava demitindo, e a minha esposa nunca pensou em demitir, porque primeiro quem demite é o prefeito é que demite. Agora, a minha esposa nunca participou das minhas decisões. As minhas decisões sempre foram minhas, embora ela de vez em quando discordasse das minhas decisões, quanto a pessoas que eu coloquei na prefeitura, ela discordava completamente. Mas como eu sou um homem de compromisso, eu quis cumprir meus compromissos, a minha mulher nunca, ela ficou por trás para me falar alguma coisa, para me fazer. Não, muitas coisas que ela falou eu não aceitava, porque nessa hora quem decide é o chefe do executivo, nem a esposa que decide. Ela sim, ela orientava em muitas coisas e ela muitas vezes ela acertava. Agora que ela falava que tinha que ser isso e que tinha que ser, não. Eu muitas vezes contrariei, não só ela, como várias pessoas, porque quando eu queria cumprir meus compromissos, mesmo sofrendo alguma coisa, eu sou de cumprir compromissos. Minha mulher nunca interferiu de fato. Isso aí foi eles que falaram. Minha mulher de fato, aliás, ela nem gosta de política. Certo. Agora, a questão sua com os vereadores, né? Os vereadores reclamaram também que você é uma pessoa arrogante, né? Que você não é muito de diálogo com a Câmara, que muitas vezes você chegava a perder a paciência de dizer assim, ó, vocês legislam e eu governo, na prefeitura eu mando, aqui vocês mandam. Como é que foi não houve isso. Vocês como vereadores? Não, isso nunca aconteceu. Isso aí, pessoas que falam as coisas assim, estão mentindo. As pessoas que fizeram isso, não sei quem, nem quero saber também, que não me interessa aqui ficar divulgando o nome de quem quer que seja, mas principalmente desses mentirosos. Porque eu com eles, todas as vezes que nós estivemos juntos, tanto na Secretaria de Cultura, que eu recebi eles bem, eles iam na minha casa, eu recebia eles lá toda hora, eles nunca deixaram de ser bem recebidos, tratava eles muito bem. O que eu falava com eles é o seguinte, que nunca falei que eles legislam, porque eles também sabem que a função deles é legislar. A função deles é fiscalizar, não é pegar máquina, não é fazer coisa do executivo. O executivo é para coordenar e para comandar essas coisas. Agora, a legislativa, eu já falo, a legislativa é para legislar e para fiscalizar, mas sempre os recebi bem, só não tinha condição de dar a eles o que muitas vezes eles necessitavam, porque a prefeitura, nós chegamos lá, chuvas que inundaram a região, entendeu? Recebi dívidas de prefeitos anteriores, fui eu que parcelei o fundo de garantia, que todo mundo hoje é dono disso aí, é mentira. Quem é que construiu o Corpo de Bombeiros fui eu, quem fez as estradas na zona rural foi eu, pontes e pontes foi eu em 9 meses. Agora, ninguém não lembra disso, ninguém não aceita falar sobre isso, porque, infelizmente, a verdade minha é a verdade certa. Então, eles estão querendo mudar essa verdade em mentira. Eu não aceito, não sou mentiroso, gosto das coisas honestas, direitas, por isso mesmo que fizeram um complô contra mim para me caçar meu mandato. Certo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar com Carlos Braga, e já vou deixar a pergunta no ar, que é a seguinte. Carlos Braga, você também teve umas acusações de que colocou parentes na administração e que isso deu problema justamente na parte de compras, que eles apresentaram algumas notas, que eram notas frias, isso foi divulgado até na rua, eles fizeram um painel, a Câmara fez um painel, divulgou isso tudo. Então, depois do comercial, eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse processo com a gente.
Então, voltamos de novo aqui com a nossa entrevista, entrevistando o prefeito Carlos Braga, que foi cassado no ano de 97. E eu quero deixar claro também que essa entrevista, nós não temos nenhum acordo financeiro com o Carlos Braga, isso é um convite da Vídeo Revista, não estamos recebendo nada por isso e não existe nenhum compromisso nosso em limpar nome ou em fazer campanha ou em denegrir a imagem do prefeito Carlos Braga. A nossa função é justamente levar a opinião do Carlos Braga, deixar que o Carlos Braga use o nosso canal para ele manifestar o seu pensamento com relação ao processo de cassação. Então, Carlos Braga, voltando àquela pergunta, foram apresentadas denúncias contra sua administração de notas frias compradas em Belo Horizonte, onde não existiam firmas, e isso foi divulgado muito amplamente. Inclusive, parece que era um filho e um primo, um sobrinho seu que estava e sua esposa, né? Como o senhor vê essa questão? Eu vejo assim como mais alguma coisa para quererem lamear o meu nome da minha família. Porque, de qualquer maneira, por que eles, no processo de cassação, não colocaram nada de notas frias, nada de roubo? É porque eles sabiam que não tinha condição de provar isso. O meu sobrinho, que é o sobrinho da minha esposa, eu considero ele como meu sobrinho, Giovanni, ele jamais fez qualquer ato contra a administração, contra o erário público. Notas frias, eles falam isso, mas não existem notas frias. Não existem notas frias porque nós tínhamos na época o auditor que foi do Tribunal de Contas, ele olhou todas as nossas contas e viu que estavam todas legais. Aquelas notas que eles colocavam lá, simplesmente para jogar o povo contra mim. Mas não conseguiram isso, porque o povo na rua, comigo, continua do mesmo jeito, eu encaro todo mundo, eu sou uma pessoa digna, séria e honesta, e até agora eles não fizeram nenhum processo desse de roubo. Quer dizer, falaram simplesmente para sujar meu nome. Agora, meu sobrinho tem os documentos na mão, meu filho não tem nada com isso. E outra coisa, eram pessoas de minha confiança e são de minha confiança. Aquelas notas que estavam lá, então, foram inventadas pela Câmara? Não, a Câmara, do jeito que eles fizeram, eles tentaram fazer alguma coisa de nota fria, só que é o seguinte, que eles fizeram aquilo ali para mostrar, para julgar meu nome na lama e do meu sobrinho e tudo. Mas nós temos comprovantes dentro da administração e nós temos documentos guardados conosco que no momento oportuno, se precisar, nós vamos mostrar. Por que então, se eles mostraram aquilo na rua, por que eles então não levaram aquilo junto com o processo? Simplesmente fizeram um processo político-administrativo através do artigo 201. Então deveriam, não só jogar na rua, mas entrar com processo contra mim de roubo do meu sobrinho, e nunca fizeram isso. Falaram e não provaram nada até hoje. Foi um pré-julgamento, porque nota fria, quando fala que não existe a firma, como eles alegaram, então eles alegaram falsamente. Porque a firma existia. Uma firma que vende, por exemplo, óleo, vamos dar um exemplo, ela não precisa de ter dentro da sua parte física, ela não precisa ter caminhão de óleo lá dentro, simplesmente uma lata, ele faz pelo telefone, o caminhão entrega. Então o que acontece é o seguinte, eu quero esclarecer isso bem, porque não houve nada disso, isso não foi provado nada. Então, se não foi provado nada, foram só coisas para querer manchar a minha reputação, a minha honra, a minha dignidade dos meus sobrinhos, que lá na minha administração, você falou como se fosse aí um nepotismo, não tinha mais de 6 pessoas dentro da administração que eram meus parentes. E agora? Nós temos muitas pessoas que estão na administração, né, sem querer aqui magoar qualquer pessoa que seja, mas lá hoje tem pessoas da família do que está exercendo o cargo de prefeito. Isso aí é uma coisa que eu acho que é de confiança dele. Eu também não acho que tem nada contrário não, porque são pessoas de confiança e ninguém nunca falou nada contra ele, porque só eu que tenho que sofrer alguma coisa com 6 pessoas que são da minha família, se as outras pessoas que estiveram lá, todos estiveram, Cid Valério teve a família inteira lá dentro e ninguém nunca condenou, só eu que sou Cristo, só eu que vou ser crucificado? Pois é, mas o que eles estão alegando não é o fato de só ter um parente na família, é deles terem encontrado irregularidades em compras envolvendo um membro da família. Nesse caso, o senhor fez alguma modificação após essa denúncia? Fez alguma sindicância interna? Fizemos. O senhor afastou algum funcionário por causa disso? Fizemos sindicância interna, nada, não foi apurado nada contra eles, inclusive mandamos para o promotor na época que estava lá recebendo essas denúncias foi o Toninho Melo. O Toninho Melo mandou de volta imediatamente. Quer dizer que nada foi comprovado, nada foi provado. Por que então esse pré-julgamento? Se isso aí não existe, então prova. Se a pessoa fala, me chama de ladrão, tem que provar.
porque até agora não tem prova nenhuma que eu roubei nada do erário público. E quantas pessoas já passaram pela prefeitura, estão todos bem de vida, falaram até inclusive que eu tinha uma padaria em Belo Horizonte, que eu tinha o melhor restaurante de Belo Horizonte. Agora eu quero saber o seguinte: se eu tivesse muito bem de situação, eu não teria vendido o Uno agora, ultimamente, para manter minhas despesas, porque o dinheiro que eu arrecadei quando eu era prefeito, eu pude guardar pouca coisa. Fui vender linguiça, não podia vender linguiça. Por quê? Porque foram na rádio falar que ela está estragada. Você vê, uma pessoa dessa, além de me caçar, ela quer que eu peça esmola na Câmara. Eles querem isso, eles querem acabar comigo, me jogar no chão, querem me maltratar a ponto de não poder vender linguiça. Hoje tem que ter alvará até para vender linguiça, porque o Carlos Braga quer manter sua família vendendo linguiça e não pode. O Geraldinho da rádio gostou muito da linguiça do Carlos Braga. Gostou porque ele falou, é de primeira qualidade, não é isso? Até brincaram, fizeram brincadeira, mas agora a linguiça bem fabricada, e de repente eu não posso vender linguiça, me tiram todos os meios de subsistência, não se contentam em me caçar o meu mandato, que foi um linchamento moral. Hoje na rua, eu devia estar hoje, como o doutor Wagner mesmo admitiu, ele estaria morto hoje ou internado no hospício. Outra coisa feia que fizeram foi o secretário de saúde atualmente, que foi candidato a deputado estadual, e até votei nele para ser meu paraninfo de turma na Santa Casa quando fui enfermeiro. Ele falou uma bobagem na rádio, que infundada, ele não tem provas disso. Falou que eu fui internado em Barbacena em várias ocasiões como louco. E então eu quero que vá cada um em Barbacena, quem quiser, procure ver se tem alguma admissão minha em manicômio, um hospital de doido. Outra coisa, ilustre secretário de saúde, eu gostaria de falar com o senhor o seguinte: o senhor, como médico, o senhor devia primeiro analisar profundamente essas coisas para falar mal da minha pessoa. Outra, o senhor também tem um passado tenebroso. Falo aqui e todas as pessoas provam. Inclusive os seus ex-sócios do posto de gasolina falam do senhor e provam mesmo o que o senhor fez com eles. Por que o senhor quer mancular minha honra, se o senhor sempre foi um homem que até atravessou problemas morais aí, que nós sabemos, conhecemos até sua vida pregressa? Agora vem falar de mim que não tem culpa? Por favor, o senhor, antes de falar alguma coisa, primeiro prove, vai procurar entender o que é isso. Nunca tive internado, o senhor falou que eu saquei a cidade, por que o senhor não prova isso? Por que o senhor não prova isso? Então, por favor, pare de falar as coisas sem ter razão para falar isso. Carlos Braga, então o processo da sua cassação, se não foi baseado em denúncias de desvio de verba ou coisa parecida, foi baseado então na questão de contratação e sem concurso e pagamentos a mais, gratificações e mais adiantamento de salário. Esse foi o motivo da sua cassação? Foi, mas infelizmente o que aconteceu aí, que agora eu quero esclarecer para todo mundo. Por que todo mundo hoje na prefeitura, todo mundo pode ser admitido? Na minha época não podia. Em todos os prefeitos, todas essas atitudes foram tomadas pelos ex-prefeitos. E aconteceu o seguinte: nunca aconteceu nada. O Tribunal de Contas aprovou as contas de todo mundo, inclusive a última do ex-prefeito Nivaldo Andrade. Foram aprovadas essas contas, agora a Câmara aprovou com essas irregularidades. Por que o prefeito Nivaldo pode ser aprovado com essas irregularidades e eu não pude fazer isso? Por quê? Outra coisa, meu caro repórter João Paulo, o que acontece é o seguinte: por que é que na época eu tenho até hoje comigo autorização da Câmara para fazer concurso até 31 de dezembro. Se eu fui cassado em 27 de setembro, quer dizer que não deram nem tempo de eu fazer concurso, eu estava autorizado pela Câmara até 31 de dezembro, como hoje o atual prefeito está autorizado até 31 de dezembro. Todos podem fazer admissão, eu não. O prefeito Milton Viegas adiantou, numa certa época, tem a lei do prefeito, que ele autorizava empréstimos ou adiantamento de salário. A lei existe, porque a lei está aí para todo mundo ver, eu tenho comprovantes de tudo isso. E por que eles puderam fazer? Eu fui cassado e eles não foram. Outra coisa, gratificação. Tem vereadores que são servidores da Câmara, da Prefeitura, como servidores. Eu tenho na minha mão documentos que provam que eles pegaram gratificações e adiantamentos de salários. Pessoas que eu admiti na Prefeitura, que nós tivemos que fazer vale para vereador, que estava internado numa clínica geral e de repente eu tive, com aquela solidariedade de amigo, amigo sincero e leal e fiel, fui lá e consegui que ele fosse para o apartamento. Quantos vales ele fez, quantos adiantamentos salariais eles poderiam fazer e eu não fiz nada para mim. Eu nunca peguei dinheiro do erário público para mim. Inclusive minhas diárias, em 9 meses eu poderia ter diárias muito maiores. As diárias estão no meu imposto de renda que eu mostro para qualquer um. São 14 mil de diária em 9 meses. Então, prefeito, quando você fala que essas irregularidades que te caçaram já existiam antes, você acha, qual foi então o verdadeiro motivo que levou a Câmara a... É um motivo politiqueiro, é um motivo, sabe qual é o motivo?
é inveja desse povo que não consegue chegar na prefeitura como eu cheguei. Um homem simples, humilde, sem recursos, ganhar de uma elite, ganhar de um poder que fica aí há anos e anos na cidade. De repente eu conquisto um lugar desse. Eles queriam alguma coisa que eu não poderia oferecer para eles. Eu não tinha condição. Primeiro que o meu secretário da Fazenda me falava: nós não temos, a verba nossa é essa. Nós tínhamos pouco dinheiro, mas eu mantive o pagamento funcionário em dia. Nunca trazei o pagamento funcionário em dia na minha gestão. Agora, se eu não tinha condição de oferecer mais alguma coisa para ninguém, e eu acho errado você ficar dando dinheiro para pessoas que são inescrupulosas, quantas pessoas quiseram se aproveitar de minha pessoa para ganhar benefícios e eu não aceitei? Porque eu sou um homem honesto. Por que eu vou dar dinheiro para pessoas que infiltraram com os vereadores, influenciaram os vereadores, que não sou, nem falo contra os vereadores, eles conseguiram falar com eles da seguinte maneira: se o nosso Carlos Braga for cassado do prefeito, entrar outro no lugar, vocês vão ter condições melhores. Só pode ter sido isso. Me levaram na casa do presidente da Câmara, é uma coisa que eu faço questão de frisar, o doutor Álvaro Machado, que é meu advogado da prefeitura, não deixaram entrar. A Sônia Coelho estava lá, não deixaram ela ficar porque ela estava gravando. E a proposta indecorosa que o senhor presidente da Câmara Municipal fez para mim foi a seguinte: você tem 3 opções, ou você renuncia, ou nós vamos fazer impeachment contra você, ou senão o Egídio vai governar no seu lugar. Quer dizer, isso aí, se aceitasse uma coisa dessa, eu falei: não, eu ganhei o meu mandato, foi o povão que me votou, foi um mandato legítimo. Segundo, quer fazer impeachment? Então façam. Entendeu? Contra mim. Agora, eu deixar outro governar no meu lugar, de maneira nenhuma eu vou fazer isso, porque quem ganhou a eleição fui eu. E eu não vou ser fantoche simplesmente para assinar qualquer coisa. Isso é a verdade pura e simples. Nessa época você ainda estava afiliado ao partido do PFL. E logo depois eu comecei a sentir que o próprio partido, ele não estava me dando amparo. Inclusive o deputado federal Eliseu Rezende, que devia estar do meu lado, de repente desapareceu. Sumiu o deputado federal Eliseu Rezende, sumiu, as pessoas que estavam do lado de lá começaram a sair, entendeu? Os próprios vereadores do PFL, que eram para ficar do meu lado, não estavam do meu lado. Agora, se um cargo de confiança, por exemplo, lá de São Sebastião da Vitória, me ajudou na campanha, eu coloquei ele lá, é um direito meu. O prefeito é que coloca, é o prefeito que tira. Isso trouxe problemas com o outro vereador de São Sebastião da Vitória. Quantos cargos o PFL teve na sua administração? O PFL teve vários cargos de importância dentro da administração. Por exemplo? Entendeu? O próprio José Egídio Carvalho, ele só não assumiu, mas ele seria o secretário de governo pelo trabalho que ele desenvolveu na época, e eu sempre confiava nele, pelas coisas que mostrava pra gente. Ele seria o secretário de governo, um cargo de grande importância. O vice-prefeito era do PFL. O Damai é o PFL, é cargo do PFL. São os maiores cargos. A educação, o Ezequiel era PFL. Tá certo? E aí vai, aí departamentos e setores, vários estiveram lá. O Lessa, por exemplo, do PFL, estava lá. E outros departamentos. O irmão do Fernando Veracruz era departamento, tudo PFL. Outros partidos, o PTB tinha também lá dentro, e o Partido Verde. Eu fui justo e fui, assim, muito assim, agi com equidade nesses casos. Certo. Você falou que teve o Egídio como quase um assessor. Ele seria o secretário de governo. Não poderia, porque ele estaria acumulando cargos, e o Tribunal de Contas não permite, e a lei não permite que uma pessoa que no caso dele, trabalha na Justiça do Trabalho, não é isso? Como juiz classista, não poderia assumir. Mas quando o presidente da Câmara te fez aquela proposta de colocar o Egídio como assessor, então ele queria que o Egídio realmente assumisse de direito a função de... Eles gostariam que ele assumisse. Eu não seria, no caso, como o interlocutor, mas quem seria mesmo que estaria comandando a prefeitura seria o José Egídio Carvalho. Eu não aceitei, não tem nada contra o Egídio particularmente, mas eu acho o seguinte, que não é dessa maneira que se conduz a uma eleição. A eleição quem ganha é o prefeito que manda, é o executivo, isso sem arrogância, como falaram, que eu não sou arrogante, sou uma pessoa que eu falo o que eu sinto na cara de qualquer pessoa, não tenho medo de ninguém, porque eu tenho, graças a Deus, minha vida até hoje é sair do exército com diploma de honra ao mérito. A minha vida pode ser toda ela vista anos e anos, pode ver, pode olhar minha vida toda, não tem nada de errado na minha vida. Agora, sou eu que decido quem vai ser meus colaboradores. Tudo bem, agora a Câmara, sempre tive um contato carinhoso com eles, iam na minha casa altas horas da noite, quantas vezes eu ia lá para receber e fiz o que eu pude para eles. Eu só não podia fazer mais porque eu não tinha recursos para fazer. Por que você acha que a Câmara praticamente inteira, com exceção da vereadora Sônia Coelho, ficou contra o senhor? A Câmara, ela foi
praticamente aliciada. A Câmara, eu acho, eu não... Mas aliciada por quem? Eu acredito que foi alguma dessas pessoas que tinham interesses financeiros na administração, de receberem algum dinheiro, essas pessoas que eu não posso falar aqui o nome, porque se eu tiver certeza de quem seria, mas eu acredito piamente que conversaram com o pessoal e falaram com ele o seguinte: ó, de qualquer maneira, com esse prefeito lá, o Carlos Braga, vocês não vão ter mordomia nenhuma, nenhum privilégio. Então, com isso, eu tinha 15 vereadores na minha mão. Quando eu voltei de uma viagem de fim de semana, eu tinha 15 contra mim. Quer dizer que foi feito tudo na calada da noite e algumas pessoas estavam presentes. Inclusive, a minha cassação foi paga, foi R$60 mil, que a Câmara não tem recurso para pagar um advogado, que foi o advogado da Câmara, não tinha condição, mas várias pessoas pagaram para que eu saísse da prefeitura com dinheiro deles. Ajuntaram todos e fizeram aquela panelinha contra mim para pagar o advogado e para me tirar da prefeitura. Nessa época, então, você já estava de rompimento com o partido que o elegeu, que era o PFL, e aí você... Rompimento, entre aspas, porque eu converso, ontem mesmo conversei com o doutor Raimundo, esses dias todos aí conversei com o doutor Raimundo, eu não tenho nada contra eles, simplesmente é um Estado de Direito, eu ganhei eleição legítima, devo voltar ao cargo, tenho certeza que eu volto, porque a Justiça ela não vai deixar acontecer o que aconteceu. Se eu tenho todos os documentos, até ultimamente não pude voltar à prefeitura dia 23 de março, seria o dia, porque os documentos ficaram no fórum. Por que o fórum não mandou os documentos junto com o processo? Nós vamos chegar a esse ponto. Eu queria falar sobre a virada de mesa que o senhor fez na Câmara, quer dizer, que o senhor fez na sua administração. Quando a crise estava instaurada, você já sabia que a Câmara ia partir para cima mesmo para tentar a sua cassação, você mudou o seu secretariado, né? Qual foi essa estratégia sua? Você tirou, quem você tirou, quem você colocou e por quê? Não, essa mudança é uma mudança normal em qualquer administração. Uma mudança normal, nós começamos a analisar o trabalho das pessoas que estavam fazendo o trabalho para a gente na prefeitura e analisamos, eu e um grupo de pessoas, e achamos por bem mudar algumas pessoas que estão na administração. Isso é uma coisa corriqueira, uma coisa normal de qualquer administração, não só no governo municipal, no estadual, no federal. Isso aí não foi para atrair os vereadores, que nós sabíamos que eles já estavam com a minha cassação. A minha cassação já estava marcada desde antes de eu tomar posse. Já estava marcada essa cassação. Por que o senhor acha isso? Acredito porque pessoas na rua já falavam que eu não ficava 6 meses na prefeitura. Inclusive pessoas amigas minhas falaram que o próprio João Eugênio, que é suplente de vereador, ele andava na rua falando. Ele se negou na época, mas o pessoal falava comigo, pessoas de minha confiança, não. Ele não fica 6 meses na prefeitura, quer dizer que já existia uma articulação, porque se eu aceitasse as condições deles, de ser um boneco, de ser um fantoche, hoje eu seria o prefeito de São João del Rei. Como eu não sou vaidoso, o poder não sobe na minha cabeça, eu deixei de ser prefeito, porque hoje, para mim, inclusive a banda municipal, no dia do meu aniversário, eu dispensei a banda municipal de tocar no meu aniversário, que é uma obrigação da banda tocar. Eu, porque eu não tenho vaidade, o poder não me sobe na cabeça, mas eu quis agir com honestidade, com seriedade, porque eu acho que o homem público, ele tem deveres com a sociedade, porque a sociedade paga impostos, ele tem um dever com a sociedade. Então o senhor acha que desde o seu primeiro dia de mandato, o senhor já estava vivendo um clima de atrito com as pessoas que o cercavam? Não, eu não vivi atrito com eles. Uma questão assim de segurança na sua posição como prefeito. Eu não acreditava que eles fariam isso. Eu não acreditava que pessoas sérias, pessoas dignas, pessoas que receberam um mandato pelo povo, pudesse chegar a ponto de caçar, porque eu sou o primeiro prefeito da história de São João del Rei a ser caçado. Você mesmo me lembrou agora mesmo, uma conversa de 300 anos, eu sou o primeiro prefeito caçado, vou para o Guinness Book, não é isso? Para o livro de recordes, porque infelizmente eu não acreditava, eu achava que não chegaria a tal ponto, e eu não seria caçado se eu aceitasse as condições que não são normais para uma pessoa honesta, uma pessoa desonesta, uma pessoa que é um político sujo, que eu nem me considero um político, para te falar a verdade. Eu entrei nisso, não queria candidatar nunca a prefeito, na minha vida inteira eu queria ser candidato ou a deputado ou a vereador, qualquer coisa, mas a prefeito, o povo me levou a ser prefeito, o povo quer, eles querem até hoje que eu volte à prefeitura, para corrigir injustiças que estão sendo feitas. Pois é, então esse tempo todo, durante o processo, nós não conseguimos te localizar, não conseguimos fazer entrevista com o senhor. E pelo que nós acompanhamos, nós achamos que a sua defesa foi uma defesa, assim, como eu diria assim, muito
pequena perto do volume de ataque que você estava sofrendo, que era a pressão da Câmara, que era denúncias em cima de denúncias, painéis espalhados na rua, e panfletos e tudo mais. E o seu advogado, na época, o principal, não chegou a vir aqui em São João do Rei. Durante a cassação, você teve uma presença de um advogado que foi contratado na hora. Parece que ele não tinha nem o parecer do processo, ele não conhecia o processo direito, ele foi convocado para assumir. Por que aconteceu isso tudo assim? A sua defesa foi tão assim, eu diria um pouco assim, quase pequena, né, para não dizer um pouco falha durante esse processo? Eu não posso contestar a defesa, porque é o seguinte: quando já estava armado o circo, o meu professor, ilustre professor da universidade, que é o José Rubens Costa, que é um dos mais considerados no estado de Minas Gerais nessas questões, ele sabia que ali qualquer pessoa que viesse, igual eles falam, até um papa do direito, se viesse aqui, qualquer desses grandes homens, os grandes juristas, não conseguiriam reverter a situação da Câmara, que aquilo já era fato consumado. Eu já estava sendo prejulgado, não adiantava ele vir aqui. Primeiro, que por esse ponto. Outro, que ele já tinha assumido compromissos anteriores e ele, pelo que ele estava prevendo, ele poderia vir aqui sim. Mas eles não leram as peças do processo que teriam que ler. Se eles lessem todas as peças do processo, ele estaria aqui para me defender, ele mesmo. Mas como eles anteciparam e fizeram uma coisa até que não foi certa, porque o desembargador José Fernandes Filho me deu, em Belo Horizonte, uma liminar para me ser ouvido. E nós ficamos 2 vezes no dia esperando que os vereadores fossem me ouvir na prefeitura, e eles não foram. E nós temos documentos que provam. Inclusive, um dos vereadores assinou esse documento e a dona Lula Bacarini estava lá batendo o documento e nós registramos isso no cartório. Eu não fui ouvido e qualquer réu, qualquer assassino que seja, ele tem direito de ser ouvido. Então é isso que eu quero que entendam. Quer dizer que então o advogado, ele teria prazo sim, se fosse tudo, fosse correr de acordo com o que manda a lei. Eu tinha que ser ouvido, como qualquer assassino, que eu não sou, e graças a Deus não cometi infração nenhuma. Então o que acontece é o seguinte: ele teria prazo para vir. Ele não veio porque eles aceleraram o processo e nem me ouviram, que é uma coisa que inusitada no processo desse. Pois é, a gente entendia, ou muitos comentavam, que você seria cassado e que você entraria com mandato e retornaria ao cargo imediatamente. Isso foi em dezembro, novembro, né? Você foi cassado? Foi em setembro, 27 de setembro. 27 de setembro, né? Hoje nós estamos gravando essa entrevista, já tem 7 meses, né? Mais de 7 meses. Em maio, né? Já tem mais de 7 meses. Tem mais de 7 meses. 7 meses. Então, nesse processo que você está ausente, o processo está rolando, e o que está acontecendo? Meu caro repórter, eu vou te falar uma coisa. Eu acredito ainda na justiça do Brasil. Eu tenho que acreditar que a justiça vai me devolver pessoas que foram caçadas, inclusive há poucos tempos atrás agora, o prefeito foi caçado dentro de menos de 15 dias ou um mês, ele estava de volta. Agora, isso aí não me compete dizer por que a justiça na época, por que não me deu a volta, porque eu não queria que o promotor desse parecer favorável para mim dar assim, ganhar causa, ser absolvido, não. O que eu queria simplesmente é ter condição de voltar ao cargo, ganhar liminar, porque isso é uma coisa normal, e ser julgado o mérito da questão. Infelizmente não foi feito dessa forma. Agora, eu não vou julgar o promotor, estou aqui para julgar o Poder Judiciário, que é um poder independente, não estou aqui para falar mal deles. Só tem uma coisa: eu poderia ter voltado ao cargo, né? Você vê, o Celso Pitta não foi cassado pela Câmara, é um caso diferente, mas ele está no poder e vai ser julgado o mérito. Agora eu não sei quando, mas que ele está lá no poder, está. Agora eu não quero ser absolvido, eu quero ser julgado dignamente como cidadão comum e como um prefeito que ganhou uma eleição legítima. Agora, chega no fórum, existiu ali o conflito de competência. Um juiz fala que não é competente para julgar. A juíza fala que não é competente. Isso tudo são atrasos que eles têm prazo, eles têm toda a condição de ter prazo para discutir isso. Quando que eu ganho a liminar para ser ouvido, depois dessa liminar ela é cassada praticamente, e isso aí fere até o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, porque se um desembargador, que é uma instância superior, me dá o direito de ser ouvido, logicamente tinha que ser acatado. Eu não fui ouvido, então tudo foi atropelado. E nesse ponto, com esse conflito de competência, isso se atrasou, né, cada vez mais, e estamos esperando agora, com recurso no tribunal, para que isso seja sanado, tá certo?
Esses atrasos, só acha que seja uma questão da parte jurídica mesmo, ou você acha que tem alguma interferência política? Vamos ver se a gente consegue atrasar o máximo possível. Eu acredito nisso. Para demorar. Você tirou as palavras da minha boca. Você acha que seria Você isso? fala isso porque politicamente eles não querem que eu volte, porque eu sou uma pessoa simples. Eles sabem que eu sou uma pessoa séria, que eu não gosto de falcatrua nenhuma. Então, logicamente, influências políticas deve ter havido. Agora, se alguém aceitou isso, sinceramente, eu acho que essas pessoas devem entender que nesse caso meu não deve existir parcialidade, tem que ser imparcial. Aqui em São João del Rei deve existir, como eu também fui como prefeito, eu gostava de analisar as coisas e fazer aquilo que é o certo, que é o correto perante a lei. Agora, se eu estou aqui para julgar, por que no meu processo não foi para Belo Horizonte? Foi o processo só e não foram as provas. Isso aqui eu não estou julgando, foi um lapso. A própria escrivã reconheceu que por um lapso ela deixou de mandar os documentos que me dariam minha volta no dia 23 de março. Mas com isso atrasa-se mais e por isso que vai demandando esse tempo. Agora a cidade perde com isso, eu estou perdendo, eu não fui indenizado por isso, não recebo um tostão dos cofres públicos, entendeu? Agora, será possível que... Eu não quero isso, igual eu falei, eu não quero ser absolvido, eu quero ter só uma liminar, como eu tenho direito, entendeu? Eu gostaria que essa entrevista que nós estamos fazendo, ela fosse para todo o país, para as redes de televisão e até para os tribunais superiores e para o Tribunal de Minas Gerais, para entender o seguinte, que eu não estou pedindo absolvição. Se eu estiver errado, que eu pague. E eu tenho certeza que eu ganhando a liminar, eu vou ganhar todas as questões até no julgamento do mérito. Porque, de fato, eu tenho todos os documentos que comprovam que eu não fiz nada de irregular. Todos que fizeram antes, as contas foram aprovadas, todas aprovadas. Por que eu? Por que eu? O que houve? Será porque ser honesto hoje é ruim? É igual o Rui Barbosa fala que, o que ele fala, o Rui Barbosa, que de tanto ver crescer as nulidades, ele chegou a ter vergonha de ser honesto, ele chegou a rir da honra. Eu não quero ser assim, eu ainda tenho esperança. Era para mim estar caído na rua, chorando, desanimado, perdendo a fé, mas eu acredito num Deus, num Jesus que é o meu Senhor e Salvador. Eu acredito que eu tenho que passar por isso e com isso eu aprendi muito. Hoje, por exemplo, quando eu voltar para a prefeitura, que eu tenho esperança e certeza absoluta que eu volto, eu vou ter que tomar atitudes diferentes do que eu era. Eu vou ter que agir mais com o cérebro, com a razão, do que com o coração. Então, só para a gente reforçar essa questão da coisa legal da sua cassação, o que foi julgado realmente foi a questão de contratação e remuneração, né? Não, contrato sem concurso, que eu poderia fazer, que eu tinha prazo até 31 de dezembro, fui cassado no Ministério. Tinha a lei autorizativa da Câmara, nós temos essa lei conosco nos documentos. E essa lei não foi apresentada na sua defesa, né? Ela está lá nos documentos, vai ser juntada lá no tribunal, tudo isso está lá no tribunal, agora está, porque os documentos deixaram de ser mandados para lá, agora foram. A escrivã já mandou para lá, que nós temos conhecimento, que ela mandou porque ela mesma atestou, que ela deixou de mandar os documentos e agora ela mandou. Agora, o que acontece é o seguinte, esses documentos estão lá, agora o tribunal é que vai resolver isso. Outra coisa que você falou aí, o adiantamento de salário, já te falei, tinha também do Dr. Milton Viegas empréstimos, o adiantamento é a mesma coisa. E pessoas que estão na Câmara de Vereadores, eu tenho documentos que provam, e estão lá no tribunal, que provam que os vereadores, como servidores municipais, eles recebiam gratificação. Mas como que eles podem votar? Isso aí é um paradoxo, né? Uma incoerência muito grande. Como que eles podem votar contra eles mesmos, se eles mesmos recebiam gratificação e eu tenho documento que eles recebiam? Prefeito Carlos Braga, sobre a sua participação no governo, o que o senhor acha que errou? Vamos supor o seguinte, olha, eu errei nesse ponto. Errar, todo mundo erra. Vamos supor, se o senhor estivesse começando de novo, eu não faria isso. O que foi que o senhor acha que não faria de novo? Um erro muito grave que eu tive foi não aceitar o que eles me falaram, que eu devia fazer o que eles queriam e não o que eu queria. Então, o erro maior meu, que eu posso reconhecer agora, é que eu tinha que aceitar aquilo que eles me falavam, que no meu caráter não permite aceitar. Eu tenho que ser um homem honesto. Agora eu vou deixar de ser honesto, por quê? Se eu tenho contas a ajustar, não só com a sociedade que me elegeu, como tenho contas a ajustar com Deus. Mas isso aí... Isso é um erro que eu fiz, de confiar... O senhor não faria de novo esse erro? Eu vou continuar sendo o mesmo Carlos Braga de sempre. Eu não vou mudar. Então, o senhor vai fazer a mesma coisa se o senhor voltar? Você não vai aceitar o diálogo para fazer o que Não, o diálogo eu aceito, mas aceito dentro das normas legais. Se for dentro das normas legais, é claro, eu não quero contrariar a lei, eu não posso. A Constituição... Você não acha que errou nessa questão? Não errei porque simplesmente isso foi feito uma armação.
A armação foi feita contra mim, eu não errei nada. Qual o erro que eu tive? Pois é, por isso que eu quero saber. O senhor falou, eu perguntei assim, se o senhor tivesse de novo para começar do zero, como prefeito, o que o senhor fez que o senhor não faria de novo? O que eu não faria de novo, por exemplo, porque agora eu não tenho compromisso com mais ninguém. Os compromissos de campanha acabaram. Agora eu vou ter, assim, posso fazer uma composição até com os vereadores, que o interesse é meu de conversar com eles, eu tenho certeza que eles vão aceitar bem, né? A cidade toda reclama que eu volte, porque todo mundo na rua que passa, inclusive funcionários da prefeitura, querem que eu volte. O que eu vou fazer agora é ter um diálogo mais profundo com os vereadores, espero que eles voltem, porque eu procurei eles várias vezes para tentar um diálogo, mas já tinha gente por trás para falar com eles, para eles nem irem para conversar comigo, entendeu? Então agora eu quero um diálogo mais permanente com os vereadores, entendeu? Discutir os problemas da sociedade com a sociedade, entendeu? Com as associações de bairro, com o povo todo em geral e nomear pessoas que eu tenho certeza que não vão me trair como várias pessoas me traíram. Isso aí são os erros que eu cometi, mas erros assim, porque eu confio, meu caro repórter, até que se prove o contrário. Se você hoje é de minha confiança, mas se você me prova o contrário, a partir desse momento eu já não confio mais. E hoje eu tenho uma cabeça diferente, eu tenho uma cabeça de como que eu vou administrar, completamente diferente, seguindo as leis, quero continuar seguindo e cumprindo as leis. Dentro dessa sua visão de assumir sem nenhum compromisso político, o senhor vai manter ainda essa ligação, esse compromisso estreito com a sua família, reconvocando a sua secretária que é uma amiga antiga sua, aquela que foi secretária de Cultura, a dona Geni, né? Ou você vai recompor tudo de novo, não vai mais colocar um membro da família? Como é que é isso? Não, eu sinceramente, pelo que meus filhos sofreram, pelo que essas pessoas sofreram, eu não tenho interesse, porque eu acho que todo mundo pode ficar lá. Os da família de qualquer um podem ficar lá. Da minha família não pode. Então, para evitar que eles passem por isso, que eles sofram isso, eu prefiro que a minha família não estava. Eu tinha tão poucos, tinham 6, hoje tem mais de 100, entendeu? Tem mais de 100 na atual administração da família do meu querido amigo Fernando Veracruz, e todo mundo sabe que nós temos assim documentos que provam isso, nós sabemos que tem pessoas da família. Como é que está a sua relação com o seu vice-prefeito? Muito boa, Fernando Veracruz, converso com ele, tenho assim, de vez em quando eu me encontro com ele, ele me chamou outro dia na prefeitura, e falou, a cadeira é sua, prefeito, me chamou de prefeito, ele me considera, pelo menos, né, fala comigo, me trata bem, até hoje eu não tenho nada que reclamar contra ele, o que eu tenho a falar, isso eu falo mesmo, que o prefeito, ele colocou as pessoas que estavam do meu lado, ele demitiu as pessoas. Agora, se ele está lá hoje, ele sabe que ele deve a mim essa eleição. Ele demitiu isso porque ele queria ou ele estava sofrendo pressões das pessoas que te tiraram? Meu amigo, o chefe do executivo, ele é o homem que coloca e tira. Ele pode até aceitar um diálogo, aceitar uma composição e tudo. Agora, pressão, eu vou te falar um negócio, eu não aceitei pressão, eu saí porque eu falei o seguinte, eu prefiro sair de cabeça erguida, saio da cidade com nome honrado, digno, para que meus filhos um dia não tenham vergonha de mim, e nem a cidade tenha vergonha de mim. Agora, se ele aceita pressão, isso aí é outro problema. Agora, se eles estão fazendo pressão com ele, ou conversando com ele para pôr esse ou aquele, eu acho que o prefeito é dono dos cargos. Agora, negociar pode. Eu negociava com vereadores, eu coloquei pessoas que eram aliadas, eram filhos de vereadores lá dentro. O senhor falou no começo da nossa entrevista que foi um que fez questão de colocar o Fernando Veracruz como vice-prefeito. No DAMAI? Né? No DAMAI, um cargo de grande importância. O senhor teve até dificuldades com o partido, que não queria tanto não queria. Né? Então, o senhor acredita que a prefeitura, quer dizer, a sua prefeitura, o seu mandato ainda está preservado, está em boas mãos? Hoje? Hoje. Isso aí, o julgamento é do povo. Eu não posso... O senhor tem uma opinião sobre isso? Eu acredito o seguinte, que do jeito que nós estávamos tentando levar a prefeitura na época, com muita seriedade, inclusive o nosso secretário de Fazenda na época, o Biratã, e nós tivemos vários secretários, mas o Biratã, ele se pautava mesmo nessa seriedade, como a gente conhece ele até hoje, continua conversando. Tem que haver assim, uma seriedade muito grande no trato do dinheiro público. O erário público não pode ser lesado. Agora, o pessoal na rua fala que não existe ninguém trabalhando hoje. Está faltando alguma coisa, que na minha época pelo menos tinha disciplina, tinha ordem, entendeu? E tudo. Agora, eu acredito o seguinte, que o Fernando, ele deve estar tentando fazer alguma coisa para São João del Rei. Eu acredito que ele não está de braços cruzados,
É um homem também que não vai querer sair daqui da prefeitura sem ter feito alguma coisa nesse tempo todo. Mas eu acho o seguinte, que, voltando para as minhas mãos, nós vamos ter que fazer algumas modificações, vamos ter, para que a cidade possa ter um desenvolvimento maior. Entendeu? O senhor reaproveitaria o seu vice-prefeito ainda no cargo da Maia como anteriormente? Isso aí é uma questão a estudar. Isso aí nós temos que ver o organograma, que até hoje nós não temos, não foi nos dado o organograma, porque quando já foi pedido o organograma de prefeitura e eles não quiseram dar o organograma. Hoje eu não sei quem é quais os cargos que eu disponho, eu não sei. Até hoje não falaram nada. Como que eu posso falar que eu vou dar um cargo para eles se eu não sei da limitação? Porque se o organograma ele atende a alguns cargos e tudo, a gente pode até estudar o nome dele para algum cargo. Isso aí a gente pode estudar e conversar com ele para ver se ele aceita ou não. Isso é uma questão de conversa, de diálogo, entendeu? Como vice-prefeito, ele vai continuar, logicamente, que ele é o vice-prefeito, entendeu? Agora, isso aí é uma conversa que posteriormente eu vou ter com ele vai aceitar ou não aquilo que eu vou propor para ele. Carlos Braga, eu conheço o seu passado, sei que você é um homem simples, um homem de poucas posses, um homem que sempre lutou com dificuldade e assumiu a prefeitura. O senhor já teve alguma vez na sua vida algum cargo de direção? De direção na minha vida? Eu fui proprietário de jornal em Belo Horizonte, era o Jornal Desafio, nós conseguimos fazer um trabalho muito importante lá, entendeu? E aqui em São João del Rei também fui proprietário de jornal, conseguimos conquistar até um troféu imprensa, né, através desse trabalho de direção. E em Belo Horizonte também nós tivemos, trabalhamos assim em várias áreas em Belo Horizonte, né? Eu trabalhei em área farmacêutica, entendeu? E graças a Deus sempre fui, na época, eu era o melhor em todos esses. Na época da Reust, que é a grande firma, eu tive lá, fui o melhor da equipe, entendeu? Então fui considerado, fui respeitado e tive vários lugares onde que eu administrei, e todas as vezes que eu administrei, por exemplo, como presidente do Colégio São João, antigamente tinha as companhias, todo mundo gostou da minha gestão naquela época. Como gostaram da minha gestão de vice-prefeito, que vice-prefeito praticamente é um cargo decorativo, e eu fiz da assistência social o maior trabalho realizado até hoje na assistência social foi o meu. Eu não tive vergonha de subir em cima de um caminhão como vice-prefeito e levar fundo para a assistência social, que nunca existia isso, entendeu? Então, graças a Deus, eu tenho meu passado, sabe, que eu fui tão bom. Em 9 meses, você vê, não deixei de atrasar pagamento nenhum. Eu coloquei as contas em dia. Hoje, por exemplo, nós podemos falar que hoje, se temos condição de receber dinheiro de fora, é porque eu coloquei o fundo de garantia parcelado. Nessa época você estava negociando um empréstimo. Isso. Esse empréstimo foi vetado pela Câmara. Foi vetado pela Câmara. Quanto que era esse valor? 2 milhões. 2 milhões. É. E você tinha conseguido isso ou não? Consegui, nós conseguimos isso. Os 2 milhões, por que nós conseguimos isso? Porque eu, na minha administração, em poucos meses, eu consegui parcelar o fundo de garantia, porque se não parcelasse, eu não ia conseguir isso. Então, o que aconteceu foi o seguinte, a Câmara pensou lá que não devia arcar com esse compromisso, mas nós tínhamos capacidade de pagamento, porque a Caixa Federal, ela analisou e viu que nós tínhamos capacidade de pagamento. Esses 2 milhões serviriam para saneamento básico, para casas populares, para tudo. Infelizmente, a Câmara, ela não entendeu dessa maneira, e se ela não entendeu dessa maneira, nós ficamos sem muita coisa boa que ia ser feita por aí. Por que o senhor acha que a Câmara vetou esse empréstimo que já tinha conseguido? Isso já estava mais ou menos dentro dos planos de pessoas, né? É igual eu falo, forças ocultas, eles intervieram nisso aí, como o Jânio Quadros falava, e eles fizeram isso, conversaram com a Câmara, não vamos deixar isso não, depois mais para frente entra outro prefeito, a gente resolve, né, e tudo. Então isso aí foi tudo bem planejado para que eu não pudesse mostrar a obra como eu queria, mas a canalização continuou na minha gestão. Aquele muro de arrimo lá que era perigoso, inclusive o Dr. Sérgio Leite tem uma propriedade lá, ali perto do Matola, aquilo hoje não oferece perigo para ninguém. Tudo que eu fiz foi bem feito. Por que as obras de prefeitos anteriores, quando chegaram as chuvas, acabaram todas, eram casca, e eu queria obra que ficasse perene. Essas cascas, o senhor fala, são obras feitas pelo seu pelos prefeitos anteriores. Vários prefeitos anteriores fizeram obras que, depois que vinham a chuva, você sabe disso, no Tijuco mesmo, houve várias inundações, isso aí de prefeitos anteriores de vários mandatos, mas vários prefeitos que fizeram, que mostraram muita coisa, no final veio a enchente e eu fiquei devendo todo mundo, eu tive que reconstituir algumas coisas e fiz, pelo menos, o Corpo de Bombeiros estava todo destruído, foi eu que reconstruí. Aquele, igual eu te falei, o muro de arrimo que foi feito lá, aquele muro ali não cai, aquelas famílias estão seguras hoje. Problema de inundação lá na Fidélis Guimarães, onde não tinha tulipa, fui eu que fiz, hoje não tem perigo de nada.
Carlos Braga, qual que é o maior problema de São João del Rei hoje? Você que teve pouco tempo na prefeitura, como você vê hoje? Qual que é o maior problema hoje da cidade de São João del Rei? Olha, são vários problemas de São João del Rei, principalmente o da área da saúde e da educação, mas da saúde a gente começou com o conselho, nós conseguimos assim mandar remédio para todos os postos de saúde, que depois deixaram de chegar nos postos de saúde, e todos me reclamam e falam. O problema de emprego em São João del Rei é um problema seríssimo, não é só em São João del Rei, como no país todo. Nós temos que gerar fontes de trabalho e tudo. Simplesmente eu mandei para o Distrito Industrial na época, cascalho, cimento e tudo, e depois muitos condenaram essa minha atitude de trazer empresas para cá, e eu estava fazendo tudo para trazer empresas. E uma coisa importante que nós já estávamos dando curso é o turismo. O turismo é uma grande indústria e nós vamos implementar várias coisas para o turismo em São João del Rei assim que voltar à prefeitura, porque o turismo não polui, o turismo é uma indústria muito grande, nós já temos várias coisas que faremos assim que eu assumir para dar ênfase a essa indústria, que é uma indústria que gera emprego e não polui. E a parte de saúde, nunca vamos deixar acontecer o que está acontecendo hoje. Então nós estamos chegando no final dessa entrevista, o senhor depois vai ter oportunidade de colocar mais algumas questões que eu não tenha colocado. Eu vou citar o nome de algumas pessoas, o senhor faz assim um breve comentário sobre cada uma, assim, né? Uma impressão sua sobre cada uma das pessoas. Eu dito o nome e o senhor fala. Vamos começar sobre Mauro Moraes, doutor Mauro Moraes. Eu particularmente assim contra ele, eu não tenho nada contra ele, mas eu deixei de ter aquele conceito, o conceito dele para mim baixou muito quando ele fez acusações mentirosas contra a minha pessoa, né? Já falei isso na entrevista anterior. Eu acho que é uma pessoa que, ela como teve agora um problema cardíaco, é uma pessoa que a gente tem que deixar ela um pouco de lado e não atacar muito, porque eu não quero que ela tenha consequências de saúde para depois eu ser culpado de alguma consequência. Eu acho que esse homem, ele vai ficar à margem da história de São João del Rei. Aécio Neves. Aécio Neves é uma pessoa que nós tivemos bastante conversa ultimamente e é uma pessoa que me tem assim muito respeito e nós temos assim um trânsito livre para conversar. Falou que assim que eu voltar à prefeitura que ele quer estar junto para trazer mais melhorias para São João del Rei. O atual presidente da Câmara, o Dr. Baccarini. O Dr. Kleber Baccarini é uma pessoa assim que, como médico, até fui cliente dele, sempre gostei muito do Dr. Kleber Baccarini. Eu acho que o Dr. Kleber, depois da última conversa que eu tive com ele, e eu voltando à prefeitura, eu acho que nós vamos ter assim, uma grande condição de diálogo, porque ele também entendeu que do jeito que está, não está bom. Ele mesmo mostrou isso para mim. José Egídio de Carvalho. José Egídio de Carvalho, pela confiança que eu depositei nele, de repente eu comecei a sentir que ele não foi aquela pessoa que eu podia confiar completamente, porque pela amizade, pela dedicação que eu tive a ele, como se fosse meu irmão, e de repente, hoje, eu não posso dizer o mesmo dele. O nosso querido e saudoso Tancredo Neves. Tancredo Neves, tem um respeito, falei sobre ele ontem, uma pessoa, um grande estadista, um homem que, pelas respostas que ele dava para a televisão, até para que foi levado até a Europa, um homem que soube conduzir a parte política de uma maneira muito bonita, entendeu? Ele conseguiu sair até do regime de ditadura, saiu incólume daquele regime, foi um homem que tem grandes méritos, aquele homem. O vereador Braga. Tarcísio Braga. O Tarcísio Braga, ele é uma pessoa assim que o natural dele é aquele, sabe? Eu não posso até condenar as atitudes dele, porque o Tarcísio Braga, todos os prefeitos, ele tem problema com prefeitos. Eu acho até que seria bom ele se candidatar a prefeito, porque ele como prefeito, ele ia ver a dificuldade que a gente tem, porque aí ele estaria vendo do outro lado. E eu penso até me candidatar a vereador um dia, porque eu vou estar do outro lado, né? Porque quem tem telhado de vidro, todo mundo tem. Então ele ainda não tem uma consciência plena do que é uma administração. Ele está no legislativo, é completamente diferente. Mas eu acho que um dia, ele com o passar dos anos, ele vai entender isso. Breno Lombardi. Breno Lombardi foi uma pessoa que nos momentos de dificuldade me procurou, né? E procurou me ajudar de todas as maneiras e me deu vários conselhos na época. E o Breno, tivemos algumas diferenças de pensamento. Eu pensava de uma maneira, ele pensava de outra, só isso. Mas assim, pelo menos no tempo que nós estivemos juntos, ele trabalhava muito, procurava o bem-estar da cidade. Eu não tenho nada que falar assim contra ele. O nosso querido Baldoneira.
O Baldonedo é uma pessoa assim, que a gente conhece ele pelos cultos, é uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, né? E todos os contatos que nós fizemos são os contatos cordiais. O Baldonedo, já conversamos esse dia por telefone, temos acesso um ao outro. Eu acho que ele tem capacidade, assim, para ser até deputado ou exercer qualquer cargo importante. O nosso vice-prefeito Fernando Félix Vera Cruz. O Fernando, ele tem uma qualidade muito grande, que é a qualidade de saber costurar bem as coisas, sabe? É um político, né? Um bom político, ele é um bom político, o Fernando Vera Cruz. Certo. E agora, para encerrar, eu tenho vários nomes aqui que a gente poderia citar, né? Mas não querendo alongar muito. Para encerrar essa entrevista, Carlos Braga, o que você tem de mágoa nisso tudo? Eu não posso dizer mágoa. O que eu posso dizer é o seguinte, que não se faz com um homem o que fizeram comigo. Não se faz com um homem digno, um homem sério, porque não é puxar brasa para minha sardinha, não, mas eu tenho pessoas que atestam a minha idoneidade. Agora, fazer isso comigo assim, por quê? Se eu não fiz maldade com ninguém, se eu não matei ninguém, se eu não persegui ninguém, o meu governo não tinha perseguição, não tinha nada. Eu não sei por quê. Só porque eu sou simples, sou pessoa igual você mesmo falou de pequenas posses. Se eu fosse uma pessoa de elite, uma pessoa que tivesse grandes bens ou fosse um doutor, eu não sei por que fizeram isso comigo. Sofri muito com isso, minha família sofreu. Fomos injustiçados, isso foi uma grande injustiça que aconteceu em São João del Rei, que nunca aconteceu. Eu, sinceramente, eu entreguei na mão de Deus. Eu perdoo todos aqueles que me magoaram de coração. Quero conversar com eles. Se tiver algum caído no meio do caminho aí, pode estar certo que eu vou levá-lo para o hospital, para onde for. Só que tem uma coisa, a mão de Deus, ela vai em cima daqueles que fizeram injustiças contra mim. Como já aconteceram casos, e assim até de tragédias que aconteceram depois da minha cassação, de pessoas que fizeram maldade contra mim. Não foi eu que pedi a Deus, porque Ele é onipotente, Ele não me obedece, eu é que tenho que obedecer. Que tipo de maldade fizeram? Fizeram maldade comigo dessa armação. Isso aí foram várias pessoas que se armaram, falaram mal de mim, foram na rádio, me pisotearam, tentaram denegrir minha imagem, macular a minha dignidade e não conseguiram, porque eu estou hoje aí andando em todos os lugares com a cabeça erguida, entendeu? Sofri com isso, porque eu acho que isso aí é uma injustiça, como aconteceu nos Irmãos Naves. Quem lê a história sabe que os Irmãos Naves foram condenados injustamente. Eu fui condenado injustamente. Esse tempo de afastamento da prefeitura, você continua sempre em São João del Rei? Não, geralmente não. Eu não posso sair daqui, porque aqui é o lugar que todo mundo gosta de mim, é onde o povo me abraça, que você vai ver na rua, em qualquer lugar do morro, em qualquer situação, todo mundo gosta de mim. Eu recebo o carinho de mulheres, de homens, de todas as pessoas, crianças, até dos adversários. Inclusive, o Selim Bucheville me beija no rosto, como eu também repito o mesmo gesto. Eu não tenho nada contra ninguém. Só que tem uma coisa, eu acho que o que fizeram comigo foi feito assim de uma maneira muito maldosa, porque eu não merecia de fato o que aconteceu. Mas não tem mágoa contra ninguém. Certo. E quando o senhor acha que estará de volta ao seu cargo de prefeito? Eu acho que eu já devia ter voltado, sabe, João Batista? Porque muitos prefeitos fizeram coisas piores, que roubaram, que desviaram dinheiro público, já voltaram. Eu não sei por que até hoje essas coisas estão demorando, né? Esses atrasos que não deveriam haver, aconteceram, não sei, não tem prazo para isso, prazo para aquilo, mas de qualquer maneira eu acredito que eu volto, não deve demorar muito mais, porque já passou, eu acho que até já passou da hora de voltar, entendeu? Agora que eu acredito que eu volto, eu não posso te falar precisamente, porque quem julga é o tribunal, eu não posso entrar lá e falar, coloca o meu processo na frente, eu não posso falar. Agora que tem gente interessada que eu não volte, tem, é uma minoria, mas é uma minoria de cafajeste, de gente que não tem pudor, gente que não tem moral, gente que quis o poder e nunca ganhou eleição em São João del Rei. Eu desafio qualquer um desses que tentaram acabar com a minha vida e não querem nem deixar eu ter um dinheiro, manter minha vida e minha família, eu desafio qualquer um deles uma eleição municipal para candidatarem contra mim. Eles perdem todos, não tem, pode se juntar para fazer o que for. Porque eu tenho integridade, tenho moral, o pessoal gosta de mim, o pessoal me ama na rua. Então, eu só espero o seguinte, que a justiça seja feita, não para me absolver, mas pelo menos me restituir o cargo que eu fui eleito por direito, entendeu? Uma eleição limpa e legítima, sem atacar, sem falar mal de ninguém, entendeu? E minha característica é essa. Se você é bom para mim, se você me trata bem na rua, eu te trato bem. Agora, não pisa no meu carro não, que leva mesmo. Só bateu, levou.
Ô Carlos, o que você tem hoje como sobrevivência? Você não está recebendo? Eu tive o cuidado. Eu tive o cuidado, porque meu salário, na época eu não tenho medo de esconder, eu falo com o repórter, com todo mundo, era R$6.000 que eu recebia dos cofres públicos. Eu tive o cuidado de todo mês separar desse dinheiro um tanto de dinheiro. Então, graças a Deus, até hoje, apesar de eu agora já estar vendendo, já vendi o Uno, porque eu vi que agora meu dinheiro está acabando, porque eu tenho que manter minha família, despesa e tudo, né? Eu tenho a família, a gente tem que cuidar deles direitinho. Então, meu dinheiro está acabando, então já vendi um Uno agora, estava com um Uno e estou pagando prestações do Palio ainda, porque eu não tenho carro assim bonito, chique, eu tenho um carro popular. E vendi um Uno agora para pagar o Palio e para me ficar pelo menos com o carro. A linguiça não está ajudando? Não, a linguiça ela seria boa se eu tivesse dinheiro para investir numa linguiça assim em grande escala. Por que o senhor acreditou na linguiça? Acreditei na linguiça porque a linguiça é tudo que é de comer, todo mundo, se for bem feita, como a minha era, que pode fazer exame de laboratório. Fazia linguiça? Eu, minha mulher, meu filho, pessoas amigas nossas, meu irmão, nós fazíamos linguiça artesanal, não era de industrial, porque se fosse fazer em larga escala, eu teria registrado a firma. Agora não pode mais, tem que ter alvará e tudo. Mas eu continuo, se for, tem muita gente que pede linguiça até hoje. Quem são os grandes clientes seus de linguiça hoje? Não, os grandes clientes meus são principalmente pessoas aí que gostaram da linguiça, como pessoas do comércio, da indústria, entendeu? Pessoas que comeram várias vezes e pediram, advogados, pessoas de bem de São João del Rei, pessoas que me consideram e viram minha luta e não querem que eu fique aí, né, sofrendo aí qualquer coisa. E de qualquer maneira agora eu espero que a gente vai continuar um outro trabalho, que nós já estamos começando outro trabalho, que a gente agora tem que esperar um pouquinho, porque vai ter um outro trabalho para me fazer, para manter minha família. Vendendo o carro, eu tenho um pouco de dinheiro para me continuar mantendo mais um pouco. O senhor me falou no começo, antes da gente gravar a entrevista, que o senhor estava escrevendo um livro da sua vida. Nós estamos, esse livro, simplesmente, até foi bom você tocar nesse assunto, porque é o seguinte, esse livro vai ser o seguinte, você que está me vendo aí, né, no seu vídeo, né, com o apoio dessa, eu não estou ganhando nada aqui, nem eles estão ganhando de mim, eles não estão ganhando nada, aqui não existe, né? Esse tipo de trabalho aqui em São João del Rei dá menos que linguiça. Não, mas a linguiça é a da menos, sabe por quê? Porque a linguiça, a gente estava comprando a carne a mais de R$3, tem a tripa e eu vendia, para mim ganhar dinheiro, eu tinha que vender ela a R$5,50, eu vendia por R$4,50, um lucro muito pequeno, né? E o pessoal gostava da linguiça, uma linguiça de primeira qualidade, pura mesmo. Mas o que acontece é o seguinte, esse livro, nós vamos escrever um livro e eu gostaria muito que aqueles que quisessem um exemplar do livro que nós começamos a escrever e ele vai sair daqui um pouco, vai estar no prelo, nós gostaríamos que as pessoas se comunicassem para falar tudo, porque aí eu vou contar minha vida desde o início, desde a infância até a cassação e o que foi que aconteceu, por que eu virei prefeito de São João del Rei, se eu nunca imaginei de ser prefeito de São João del Rei. Vai contar minha vida, tem muitos lances curiosos, né, que pessoas vão gostar de ver. Esse livro vai estar à venda para as pessoas a R$5. Um preço bom, né? Vai ter fotos, vai ser um livro e tudo, e nós vamos vender. Quem quiser já reservar e já deixar reservado, pode ligar, né? Se você permitir, através do seu canal de revista, os telefones, pode? Pode. O telefone é 371-8564 e 371-8382, porque às vezes carrega muito um telefone, graças a Deus lá em casa, até hoje eu recebo muitos telefonemas, né? 8382, 371, né? E o outro 8564. Quem quiser reservar, nós não vamos receber de ninguém antes de entregar o livro. Nosso trabalho é limpo e honesto. Então vocês vão ver, não só eu vou mandar esse livro para o país inteiro. Então eu gostaria que vocês vissem a minha história desde o princípio, para vocês verem com quem vocês estão lidando. Ô Carlos Braga, entrando um pouco no assunto da religião, sendo que o senhor é um evangélico, né? Eu sou da Igreja de Cristo, sou um cristão, né? Essa Igreja de Cristo é a mesma linha que tem hoje a Rede Record? Não, é uma linha completamente diferente, porque na Igreja de Cristo, a gente lá, a pessoa dá o que ela quer. Nós não temos aquele negócio assim de forçar as pessoas a darem, às vezes, coisas que elas não podem dar. Como eles falam que não forçam, mas a nossa linha mais evangelística, nós não pensamos tanto no dinheiro, material para nós não importa. Se a pessoa chegar lá e não der nada, não tem problema. Entendeu? Nós queremos mesmo a salvação das pessoas que estão às vezes no vício da bebida, da droga, da maconha, do homossexualismo, entendeu? Do adultério, do fumo, de tudo quanto é coisa. Então a gente conversa com as pessoas e as pessoas, tudo que elas fizeram para trás, depois que elas se arrependem e tudo e se batizam, elas vão então receber a salvação um dia através de Jesus. São João del Rei sempre foi uma cidade muito católica, né? Predominantemente católica. Bem católica. É muito católica. Isso aí da cultura, a tradição dela.
Claro. Ela recebe turistas do Brasil inteiro. É lógico, eu respeito muito, né? E você foi o primeiro prefeito evangélico, né? Porque todos os prefeitos, e vice também. A maioria dos nossos políticos aqui em São João do Rei são católicos praticantes. E não praticantes. E não praticantes também. Mas que geralmente fazem questão de aparecer durante a Semana Santa, né? Carrega lanterna. Aquela coisa toda, né? O senhor não carregou lanterna durante a Semana Santa? Não, mas eu acredito que isso aí... Sabe por quê? Eu acho o seguinte, cada um tem uma opinião. Eu gosto demais do Padre Paiva, uma pessoa que ele sabe que nós apoiamos a Semana Santa, embora em parcelas nós conseguimos doar na época 50 mil reais, né, para a Semana Santa. E o Padre Paiva sempre foi um amigo que eu tenho, gosto dele demais, como gosto do Padre Silva de Vitória. Eu não misturo religião com política. Eu estive na igreja no dia no ano passado, quando eu fui convidado como prefeito, fiquei na igreja o tempo todo em atitude de respeito. Isso não tem nada a ver. Agora, a lanterna, o meu vice foi lá para me representar, entendeu? Foi com a lanterna. Eu penso também o seguinte, eu acho que essa lanterna, se for pensar bem, eu acho que qualquer pessoa humilde poderia estar carregando aquela lanterna, porque o que a gente ganha de glória nesse mundo não vale nada. O que vai valer mesmo é o dia que nós estivermos na vida eterna com o nosso Salvador Jesus. Isso tudo é passageiro, o poder é passageiro, o dinheiro é passageiro, as glórias. Você vê que eu falei com você que até a banda, eu falei, não precisa tocar no meu aniversário. Para que isso? Eu quero ser humilde, quero ser simples, falar que eu sou arrogante. Arrogante como? Se eu fosse arrogante, eu não andava de bicicleta igual eu já andei tanto. Eu ando de carro simples, humilde. Eu sou uma pessoa que anda no meio do povo, abraço pessoas de cor, eu não sou racista, eu sou uma pessoa comum. Eu acho que não sou melhor do que ninguém. Então tá bom. Então, antes das considerações finais do prefeito Carlos Braga, eu gostaria de agradecer aqui o apoio técnico do meu amigo, e um grande amigo meu, que eu considero muito, que é o Romero Bassi, né, que está trabalhando nessa produção com a gente, veio assim convidado, né, não tem questão financeira, porque a gente faz isso e quando ele precisa do estúdio também, o estúdio está sempre disposto a ajudar, porque essa vídeo revista aqui, o que a gente recebe de recurso de algum empresário, é justamente para financiar o custo da divulgação de equipamento, né? Porque mão de obra mesmo a gente não recebe, a gente faz isso por amor, por acreditar na verdade, por gostar de fazer comunicação e por poder oferecer à população são-joanense mais um canal onde ela possa se inteirar mais sobre a sua realidade, sobre o seu dia a dia, seus problemas e suas carências, né, de notícia. Em São João do Rei tem várias fontes de comunicação, mas nós também somos uma alternativa que também, além do áudio, nós temos a oportunidade de oferecer a presença, né, da pessoa, onde você pode conhecer mais de perto a expressão do telespectador, do nosso apresentador e do Carlos Braga. Então, Carlos, já falei demais, né, já quis roubar a cena aqui. Eu agradeço mais uma vez, tá, a confiança no nosso projeto, no nosso trabalho, de nos ceder essa entrevista, de acreditar no nosso veículo de comunicação. Eu acredito que o senhor, de certa forma, prestou um esclarecimento, pelo menos se não esclareceu, matou a curiosidade de pessoas que estavam interessadas em ouvir a sua versão, porque durante todo o processo de tramitação do seu julgamento, não tivemos muitas notícias a esse respeito. Não sabemos onde está o Carlos Braga. Eu tive notícia do Carlos Braga por aí e tal, mas não havia muita notícia, né? Os jornais impressos, a gente não tem como acompanhar, nem o processo seu nós não estamos acompanhando. Como a videorevista ela não é periódica, é uma coisa rara, de vez em quando a gente solta uma edição, não dá para fazer um acompanhamento também desse processo. Então nós estamos lançando essa fita justamente para cobrir um pouquinho dessa lacuna. Eu deixo com o senhor aí as considerações finais e muito obrigado pela presença. Eu tenho muito a agradecer ao meu caro repórter João Paulo, que considero você uma das pessoas assim que fizeram muita coisa para o São João do Rei nesse campo jornalístico, inclusive com o lançamento do Jornal do Estudante, que é uma lacuna que ficou e não tem ainda um veículo como aquele. Foi um trabalho muito perfeito que você fez e que nós precisamos também, talvez até dar volta dele um dia, não sei se vai ter condição, mas que você já contribuiu muito para o São João do Rei. Você é uma pessoa séria, uma pessoa que aqui não defende interesses de ninguém, uma pessoa imparcial, né? Então a minha versão foi essa, é a versão que para mim foi bom você me dar essa oportunidade. Agradeço demais e quero dirigir assim para vocês que estão me vendo aí na tela, né, na telinha aí, é o seguinte: se vocês acharem
que eu mereço alguma crítica, alguma coisa, cheguem perto de mim, não fiquem falando por trás de mim. Tem gente que fala mal de mim, que me chama de ladrão, sem conhecer as verdadeiras razões. Não existe isso. Eu quero que prove. Agora, se vocês tiverem dúvida, cheguem perto de mim. Eu estarei pronto a esclarecer. Eu passo na rua todo dia, eu ando para todo lado. Conversem comigo. Não vão na onda de pessoas que falam mal de mim, sem prova, sem nada. Porque pessoas me acusaram, me jogaram pedras e eu sem merecer. Minha família foi sofrida com tanta coisa que eu não mereço. Meus filhos sofreram coisas, meu sobrinho sofreu sem ter uma verdade no só. Então me procurem, eu vou esclarecer vocês. Se precisar de documentos, tenho documentos para mostrar. Eu não tenho, minha vida é um livro aberto. Agora eu espero que vocês me ajudem também na minha administração assim que eu voltar. Vamos fazer um mutirão, vamos salvar São João del Rei, vamos ver se a gente constrói casa para esse pessoal carente, vamos ajudar na parte da saúde, na parte da educação, na parte de emprego, vamos tentar trazer turismo para São João del Rei, trazer bastante turismo, porque nós vivemos aqui numa economia muito pequena. Então é um recado para vocês, que eu gosto tanto de vocês, vocês que me deram essa oportunidade de me eleger, né, com todo carinho, e aqueles que são adversários, para mim não são meus amigos, eu não tenho mágoa contra ninguém, nem aqueles que me machucaram, me picaram, né, como cobras venenosas, mas eu sou imune a essas picadas, né, eu tomo soro antiofídico, que é o soro de Jesus, esse Jesus maravilhoso que me segura, que me sustenta nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, esse Jesus me supre todas as dificuldades, não tenho medo de nada, enfrento qualquer pessoa, não ando armado, não tenho medo de falar a verdade. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Agradeço o tempo que vocês me ouviram aí, esse tempo que vocês perderam aí para me ouvir, e agradeço a oportunidade da empresa do João Paulo e do Bassi, que estão aí conosco, para dar essa condição de esclarecer algumas coisas que precisavam ser esclarecidas há mais tempo. Só para lembrar, esta parte que nós estamos apresentando já é o segundo capítulo da história da cassação do prefeito Carlos Braga. A primeira parte, que chama O Dia da Cassação, que foi uma cobertura completa sobre o processo de cassação durante a cassação, que apresenta a Câmara, apresenta a defesa do Carlos Braga pelo advogado Vanerada, a opinião dos vereadores, a opinião de políticos do PFL. Isso tudo vocês encontram na edição anterior da videorevista, que estão nas locadoras. Vocês podem ter acesso a isso se quiser se inteirar mais. E essa é a segunda versão, que é a segunda parte, que é onde aparece o Carlos Braga, porque na primeira não apareceu o Carlos Braga, e nós ficamos devendo esse espaço aí. Então, mais uma vez, lembrando que esse trabalho teve a participação técnica, né, do cinegrafista Romero Bassi, imagens de Romero Bassi e o repórter João Paulo. Muito obrigado e, prefeito, valeu. Grande abraço.